sou o professor Alcindo Dalcin, coordenador do curso técnico em publicidade do Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, uma escola que no dia 10 de dezembro do ano passado completou seu primeiro centenário. Nós somos uma escola de formação, nós temos aqui desde educação infantil, curso normal, o antigo curso de magistério, né? Curso normal aproveitamento de estudos, curso técnico em publicidade, ensino médio, e temos hoje aqui em torno de 900 alunos aqui nessa escola, que funciona em 3 turnos, né? É uma escola que já vem deixando um legado muito importante para a educação e para a formação de jovens também, em toda a grande região. Na nossa história aqui, nós já formamos em torno de 6.000 professores de educação até o 5º ano, né? E também nós temos uma tradição, nós estamos fechando aqui esse ano, são 79 anos de tradição na formação de professores e 40 anos estamos fechando agora de know-how na formação de jovens de nível médio para a grande área das comunicações. Então, nós temos muito orgulho. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, tá meio bagunçado, né? Mas qual é o estúdio que não tem as suas bagunças, onde se cria muito. Aqui nosso estúdio de TV, né? Todo construído de forma bastante artesanal, né? É um estúdio de baixo custo. Nós temos do outro lado lá estúdio de gravação, e onde nós fazemos exercícios. Aqui é a nossa bancada para exercícios de TV, né? Telejornalismo, nossa Cairu TV, que nós temos um canal inclusive no YouTube, né? Nós colaboramos, o curso está assim profundamente inserido nos grandes eventos de Santa Rosa, principalmente no Encontro Estadual de Hortigranjeiros, onde nós fazemos que nós chamamos de Rádio Parque, e também instalamos nossa Cairu TV com entrevistas, né? Tudo com estudantes e também alguns professores que colaboram, né? Nós temos um trabalho muito forte também junto à Feira do Livro. Nós transmitimos uma média, só pela Cairu TV, uma média de 6 a 8 horas de programas diários, durante quase uma semana. É um trabalho intenso, mas é muito gratificante. Inclusive, uma coisa muito bacana, nós temos aqui no nosso interior escolinhas pequeninas, né, que às vezes não conseguem vir até a Feira do Livro, mas eles acompanham toda a programação que está acontecendo através da Cairu TV, num telão, lá na sua escola. Eles entram pelo nosso canal no YouTube, né, e uma novidade que nós vamos ter esse ano é que a gente vai poder fazer interação com esses alunos lá da escolinha no interior. Eles vão poder também fazer perguntas para as pessoas que estão sendo entrevistadas, os autores de livros, né? Além de assistir, eles vão poder interagir com o autor que está no estúdio aqui em Santa Rosa. Essa é a tecnologia de uma escola pública, né? O Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu é uma escola pública, estadual, gratuita e que tem qualidade para todos os alunos, né? A gente se orgulha muito. Hoje eu sou o professor mais antigo da escola, né? Mas a gente tem um orgulho assim imenso do nosso trabalho aqui. Olá, amigos da Rádio FEMA, tudo bem com vocês? Conosco aqui está tudo legal. E hoje mais ainda, porque nós estamos levando ao ar um programa muito especial do Rumo das Coisas, com visitantes que, como diz o meu amigo de longa data, o senhor Eliseu Holtz, são gente assim de um naipe muito especial. São os maiores entendedores de imigração alemã, germânica, aqui no Rio Grande do Sul. E para nós é um orgulho imenso poder recebê-los. E claro, eles não vieram especialmente para o Rumo, mas sim por conta de um trabalho que eles estão realizando na região. E hoje ainda haverá palestras, né, ali na UASE, e essas coisas tudo eles vão contar, né? Então, eu quero já desejar
Agradecer a intermediação do Eliseu, grande amigo, que proporcionou esse encontro maravilhoso aqui. E Eliseu, brigadão por ti de novo, né? Alcindo, em primeiro lugar, para nós é uma satisfação. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem, nos escutam e acompanham, né, no nosso dia a dia. E principalmente o prazer e a oportunidade. A Rádio FEMA é uma parte do nosso dia a dia. Começamos na FEMA faz pouco tempo, como aluno, 1972, e aí foi indo a nossa história. Já está no DNA, né? Isso, já está no DNA, né? E a participação. E a presença do Nélio Schmidt e do Ricardo Porcher é sempre um orgulho, uma satisfação, porque faz de nós também um pouco, bastante aluno, porque nós vamos aproveitar essas oportunidades todas para colher o máximo. O máximo, Eliseu, já vou pedir a tua ajuda. Vamos apresentar eles dois? Vou deixar por tua conta. Apresenta o Nélio. Pessoal, quem está nos acompanhando, nos ouvindo, né? Eu tenho a honra de dizer Nélio. Da onde vem? Qual é o objetivo? Qual é a proposta? O que faz você ser um aventureiro do passado para saber para que direção nós vamos no futuro? Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para nós vai ser bom dia. Vai ser bom dia, né? Bom dia. É bom dia. É bom dia. Então, mas ele tem uma pinta de youtuber, né? Que eles começam assim, né? A gente fala sempre nos 4 tempos. Nos 4 tempos, das 24 horas. Então, Isso aí. Em alemão tem uma frasezinha, né? Genealogia, né? Ou genealogie, como falam, né? Das ist ein Schnaps. E tu vai entender, e quem toma cachaça sabe o que eu estou falando. Né? Que não falta aqui na Exatamente, né? Eu comecei a me interessar por pesquisa, e quem são os tios, quem são os primos, E quando lá no interior de Rolante, onde eu nasci, para Taquara um pouquinho, sim. Cada vez que havia um enterro, meu pai era o único que tinha caminhão, então levava o esquife com o pessoal lá em cima. E o meu avô, eu tinha uns 6, 7 anos, e o meu avô sempre me levava junto, né? E aí, mas para que levar uma criança no cemitério? E hoje eu digo, graças a Deus que ele teve essa ideia, né? E eu comecei a gostar de ir ao cemitério, né? E ver os dados nas lápides, ler os versículos, muitas vezes em alemão, ou aquelas frasezinhas, né? Hoje sou eu, tu vem amanhã. Aquelas frases, né? Escritas em alemão, assustadoras, meio assustadoras, assim, meio proféticas, assim, e tal, né? Então, desde aquela época, isso lá por 1954, entende? Eu continuei, né? Sempre fazendo genealogia, pesquisando. Eu tive a felicidade de conhecer meu bisavô, né, que faleceu com 96 anos, quando eu tinha quase 11, né? E daí depois, quando eu me aposentei, né? E já fazem 20 anos, então eu passei a me dedicar com exclusividade a isso. A pesquisa. Qual é a sua formação assim, profissional? Eu não gosto dessa palavra formação, porque eu não me formei em nada. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu tentei 4 faculdades em alguns semestres, mas não. Aí comecei a viajar, trabalhei na Kepler Weber de Panambi, nós viajávamos, vim aqui para Santa Rosa na instalação do primeiro secador de cereais aqui, na antiga Docorn, entende? Que Germano Dockor. Fica lá em Cruzeiro. Na Vila Cruzeiro. Na rótula lá. E então, mas aí quando me aposentei, eu digo, vou fazer alguma coisa, eu vou me dedicar à pesquisa, né? Então comecei a reunir pessoas, né? E eu vi que tinha mais gente pesquisando que eu nem conhecia, né? Que maravilha. E aí a pesquisa, ela parte de um exponencial, né? Se eu tenho 100 pessoas pesquisadas, e o Rogo tem 100, nós juntos podemos ter 200. 200, E assim
com o decorrer desse vai tempo, ligando a teia, né? eu fui acumulando cerca de 1.600.000 nomes e registros. E não tenho tudo, não tem para... Às vezes, as pessoas me perguntam, não tem. Mas quanto tem? Não tem. Não tem, não adianta, né? É muita gente, né? E porque esses cerca de 300.000 alemães que vieram a partir de 1824, esse pessoal se multiplicou, né? Hoje, descendentes de alemães, somos no Brasil, eu acredito que mais de 5 milhões. Ou coisa assim. É bastante. Tem um levantamento que é muito interessante, muito curioso, que aqui só para fazer uma pequena mistura. Isso, não, ajuda. Um dia desse eu perguntei para o seu Tyson, prefeito de São João do Oeste, e digo, mas prefeito, mesma coisa, a sua cidade aqui, quantos % do pessoal fala em alemão? Ele coçou, olhou para o secretário e disse, olha, pelos nossos cálculos, 95% falam alemão. Diz ele, e os outros 5 também falam português. Também falam português. Mas falando nisso aqui, aquele centro de pesquisas IBGE e tudo mais diz que são 6.500.000 pessoas que praticam a fala do alemão ou seus dialetos. Um registro que eu gostaria de acrescentar, que o Nélio falou, da pesquisa de cemitério, na cidade, no município de Mata, existe um museu que vale a pena visitar, chamado Fragmentos do Tempo. Tá, mas o que tem esse museu? Eu não conheço. Muito bem. Esse museu tem lembranças de cemitério. Isso eu não vi lá. Eu só vi o outro. Fragmentos do Tempo. Meu, sério? Sim. Existe um museu chamado Fragmentos do Tempo. Em Mata. Ali perto de Santa Maria? Isso, do lado. Ali, Isso. São Pedro, São Pedro, sim. É algo estranho, algo curioso, alguém investir nesse tipo, mas é muito interessante, muito vale a pena, tudo mais. Isso é uma iniciativa de particular. É particular. Sim, é que nem o museu aqui em Godoy, né? Isso. No início era uma iniciativa de um casal de professores. Isso, né? Que nem pediram pra gente ir lá. Que nem Três Passos nós temos o Mauro Ricker, né? Isso. Sim, Mauro. É uma figura folclórica. Característica que ele tem um aspecto físico, barba, cabelo, que nem o Jesus Cristo, né? E através do seu parque, vale muito levar a galera, a criança e coisa lá. Uma quadra, né? Isso, uma quadra. A gente conhecer melhor esses lugares, até ajudar a divulgar, né? Isso, e lá tem o seguinte, a história dele inicia dizendo que ele alega, né, que ele derrubou 900 árvores. E ele não quer morrer sem plantar as 900 árvores. E ele plantou, tá lá. Ele era madeireiro, né? Madeireiro. E então ele conta, ele termina a história... arrependido. Não, criou consciência. E exímio escultor na madeira, né? Isso. E ele conta a história dos três riachos. Que coisa você pedir, ele faz. Eu quero fazer um brasão. Ele faz. Eliseu, vamos apresentar o Ricardo. Agora vamos apresentar o Ricardo ainda, né? O Ricardo vai ficar com ciúme. Isso, porque ele vai ficar, ele está começando a entristecer um pouco mais, né? Não, mas vamos reanimar o Ricardo. Em primeiro lugar, um prazer. A simpatia você participar do programa do Alcindo. Isso. Meu bom dia, Rádio Fema. Estamos aqui conhecendo vocês aqui. Meu prazer a todos. Bom, meu nome já foi dito, né? Ricardo Porcher. Sou de Porto Alegre. O meu pai veio de Sapiranga para Porto Alegre. Sapiranga. Sapiranga ali, perto do morro. Sapiranga eu fui subsecretário de Educação. Olha só, que bom. Um grande amigo do professor Jorge Dota. Fico alegre com isso. Não, a terrinha bonita. Lá nasceu um filho meu também. Muito bom. Tem o Morro dos Muros. Tem o Morro dos Muros. Fui lá visitar. Que inclusive aquela área lá era de uma família de uma colega minha professora. Que eles estão zelando aquilo lá. Tomara que ainda
fique muitas gerações ali zelando por aquela área, que é linda, né? E historicamente emblemática, né? Sim, sim. E por que eu estou no Genealogia hoje, RS? Pois é. Fazendo a genealogia dos Porsche em Sapiranga, que tinha um primo do pai, o Rudy Porsche, e eu já fazia a minha particular. E como se diz, né? Sim. Genealogia não se faz sozinho. Tu tem que te unir. Pior que é verdade. Tu tá na família com o teu avô, teu parente, e fazendo entrevistas, e eu não tinha muita noção. E hoje, aquelas pessoas que eu gostaria de conversar não estão aqui mais com nós. Tu vê, porque a gente tem uma noção do que visitar em cemitérios, entrevistar os mais idosos, do que eles contam e registrar. E eu fui atrás de um grupo onde eu podia me encaixar e pedir ajuda. Aí eu entrei no Genealogia RS, e a gente vai indo, com o coração, doação, vai. Quando se vê, eu estou aqui hoje dando apoio para a equipe, né, para o Nélio. Eu gosto de fotografia, filmagem, e já tem um canal no YouTube, no Facebook, então eu faço as fotos, os vídeos, edito e a gente coloca lá para vocês chegarem lá e ter uma noção melhor. E nisso também o Nélio já fazia um trabalho de digitalização dos livros eclesiásticos, os livros que estão sumindo nas igrejas, devido ao seu manuseio, uma goteira, o fogo, que já tem uns casos aí, e isso some. E nós não temos as fontes primárias para buscar. E então eu ajudo ele com a digitalização desses livros, torná-los digital, tá? E o pessoal da equipe lá guarda e fica tudo no notebook, no computador, para uma consulta e pesquisa. Meu, que trabalho, que trabalho. Bom, eu vou começar com uma provocação, porque aqui a gente não faz roteiro de questões, né? Elas vêm. E por isso que o espírito é forte aqui, viu? Ele sopra forte. Sopra forte, tá bom. Nas nossas mentes. É isso que nós gostamos. Nélio e Ricardo e também Eliseu. Eu estou aqui me lembrando como a nossa área de ciências humanas, especialmente a área da história, da sociologia, estão extremamente desprestigiadas exatamente na era tecnológica. Né? Aí eu fico me lembrando que eu, durante muitos anos, fazia umas perguntinhas aleatórias assim, para os meus alunos de ensino médio. Você lembra o nome completo do seu pai? Começar pelos próximos. Olha, eu posso dizer com certeza, uns 5% mais ou menos, não sabia o nome completo do pai. E às vezes misturava nome com apelido. Aí se você fosse para os avós, geralmente lembrava mais ou dos avós paternos ou dos maternos. E ainda, se tu fosse investigar um pouco mais, qual era a profissão deles, o que eles faziam na vida? Se não fosse da roça, já tinha dificuldade de poder dizer, meu avô fez isso, fez aquilo, né? Ele exerceu algum tipo de liderança na comunidade, quem foi ele para a sociedade, coisa assim, aí já não sabia mais nada. E nós estamos nesse risco e nessa cultura às avessas e nefasta. Tudo muito rápido. Não, e de apagamento da história. Bauman tem uma obra que fala da excessiva presentificação. Parece que a única coisa que vale é o presente. E, no entanto, eu acho tão lindo, né? Olha aqui o Ricardo. Foi atrás das raízes. Eu também já fui futricar um pouco a história da minha família da Alcim. Descobri o navio, que era um navio pinga-pinga, inclusive, né? E eu, na minha ilusão, eu achava que os caras embarcavam lá na Itália e vinham parar aqui no Brasil. Capaz, eles vinham pinga-pinga, pior que aqueles ônibus antigos aí das colônias, né? Sofridos ainda, né? Fazia 18 paradas? Mais ou menos isso. Era direto, de parada em parada. De parada em parada, Mas, tchê, que maravilha de trabalho vocês estão fazendo. Nós temos tudo que é pesquisador é cheio de frases. Sim. A gente vai aprendendo e vai criando. Alguém diz,
que bacana aquilo ali, eu vou passar a repetir. Né? Então, em genealogia, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Primeiro dia que ele veio numa reunião nossa, eu disse assim, como é que é, né, poxa? Cara, eu acho que nós somos parentes. Pô, somos primo agora com o quinto grau, primos, comprovado com DNA agora, que é uma ferramenta mais moderna. Mas comprovado mesmo. Né? Então, nós temos uma frase que é do Søren Kierkegaard. Sim, filósofo. Teólogo. Cara, viveu 35 anos só, entende? Ele diz assim, a vida... Mas deixou uma obra, assim, de caráter secular. Sim. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. E é verdade, porque lá está os fundamentos. Exatamente. É dos meus pais e dos meus avós que eu trago os fundamentos, trago os bons exemplos para a vida futura. Né? Então, olhando para trás, mas somente pode ser vivida olhando-se para frente. Né? Então, eu sempre gosto de usar essa frase nas eventuais palestras que a gente é convidado para fazer. Tal, né? E é uma coisa assim, é uma cachaça, não desculpa a palavra, mas e vai apegando gente, e fomos juntando gente, entende? Hoje o nosso Facebook tem quase 10 mil pessoas. Meu Deus. Pelo mundo todo tem, né, assinantes, né? Então temos um site, né, que agora está novinho, não está bem completo ainda, fizemos um site novo. E da exposição dos livros que a gente tem para vender e tal, né? Que também precisamos fazer um pouco de dinheiro para gastar as gasolinas por aí, né? Isso mesmo. E temos então um canal no YouTube, onde tem cerca de 50... Pode dar os links? YouTube, sim. YouTube, se escrever a palavra genealogia RS no Google, dar lá. Vai dar o site, vai dar o Facebook, vai citar o YouTube, vai citar junto, né? Genealogia RS.com. Olha que legal. Eu vou anotar aqui. Isso. Genealogia RS. Tem aqui, ó. Sim, tem no cartãozinho aqui. Né? Isso. E aí temos uma pequena editora que editamos livros, né? De pesquisas para terceiros, para os nossos, né? Que isso é assim, um capítulo bem à parte, entende? Que é mais complexo, né? Porque isso não é mais uma brincadeira, já está no seu negócio. Né? Manélio, voltando à pergunta, pior que o William Bonner aqui, né? Sim. A importância desse trabalho de pesquisa genealógica, porque eu fico imaginando assim, chegará o momento em que os nossos jovens, que não sabem de onde vieram, além de uma geração atrás, e olha lá, vão precisar conhecer os ganchos da sua história. Sim. O fio condutor da sua história, né? Sim. Quando a gente faz as palestras, eu já fiz palestra para alunos lá na Invoti, na escola, para as crianças, instigando as crianças, né, a fazer a pesquisa em casa, junto com os pais, né? Então tem essa reguinha que é um marca-página, né? Sim. Então a gente distribui, né? Sim. Então, olha que legal. Você está lá embaixo, né? Aí vem aquela pergunta, né? Tu conhece o teu avô? Não conheci meu avô. Daí a tua avó? Não, a avó eu conheci, né? Pois é, então a tua avó está aqui, entende? E aí a gente vai mostrando e tal, né? E aí eles ficam muito felizes, a criançada gosta. Aquele pessoal de 12, 13 anos, os menores não, mas 12, 13 anos em diante, eles começam a sentir um apego, né? E tem várias escolas já ali na nossa colônia velha ali, que é a colônia antiga, que chamamos, né? Que faz parte a matéria como extracurricular, entende? Ou então, porque através da genealogia você pode ensinar história, você pode ensinar geografia, pode ensinar línguas, alemão no caso, entende? Tá?
se for de imigrantes italianos, então o italiano... Eu trabalho só com os alemães, aí chega, né? Já é um bom grupo, né? Já é um bom grupo, tempo, né? É um bom grupo, né? E é bem interessante isso aí, da minha parte também, nós temos o livro da nossa família. Quem começou fazendo as pesquisas foi o Fidelis Dalcin Barbosa, né? Lagoa Vermelha, né? E deixou acho que 80 e poucos livros escritos. Ele era um ex-frei capuchinho, depois ele deixou a congregação e casou, né? E continuou na docência, inclusive. Ele era professor universitário. E lá ele conta umas histórias assim muito interessantes. Sabe que a gente chega a se emocionar, viu? Eu estava contando para o Eliseu hoje de manhã que coisa incrível, né? Falasse da história. Os primeiros vestígios que nós temos do nosso sobrenome data de 1200, época de São Francisco de Assis, né? Das cruzadas. E inclusive a nossa morenice... ela tem algo a ver com as cruzadas, porque era um paradouro, a região onde viviam os de Tim, né? Dal-Tim, os de Tim. E lá Tim era um paradouro, né? Sim. Onde judeus passavam e sempre acontecia alguns casinhos a mais, né? E a morenice nossa de gringo vem dali, né? Essa mistura racial, né? Aliás, quem de nós não é fruto de uma mistura racial? Quando a primeira vez nós fomos lá em Florianópolis, é um detalhe interessante, lá em Florianópolis tinha um médico, professor médico, que fez uma palestra para nós sobre exames de DNA. Ah, é? Aí ele disse assim, ó, primeira palavra, plateia cheia, né? Primeira questão que eu vou dizer para vocês. Se você está com receio, se você está com medo, não faça o seu exame de DNA. Poxa, aí todo mundo ficaram assim. Tenham a mente aberta para fazer o exame do DNA. Senão você pira. Se prepara. Se você tem preconceito, não faça exame de DNA. Aí todo mundo queria saber por quê, né? Aquele alemão ali, ó. Com certeza eu tenho pezinho na África. Pô, eu tenho. É lá que tá. eu tenho pra lá do Saddam Hussein um pezinho, entende? Tá bem certinho. Pena que a gente não trouxe, né? Mas então os mapas que se formam, entende? Sim. Você passa a entender isso. Ah, então por causa disso que aquela minha prima é tão alemão, é Schmidt de um lado, é von Millen do outro, é Schneider do outro, mas a pele dela é um caju, é castanho, cabelo preto, liso, né? Isso aí não vem de Bosch lá dos alemãos de jeito nenhum, né? Eu tinha um tio que era super moreno, mas um gringão, mas super moreno, né? E olha, isso é interessante. E através todos nós temos um sangue de africano. Exatamente. E aí entra a história. Né? A história. Que o nosso colega, o Décio Aloysio Schauren, que é autor de vários livros, que eu convido ele para participar, então ele conta, né? Não, mas para um pouquinho, os romanos, no ano antes de Cristo, quando começaram a subir a Europa de então e foram até lá em cima na Inglaterra, entende? Por onde eles iam, eles levavam escravos. Eles levavam escravos. E aí os escravos iam ficando para trás e aconteceu o que aconteceu. A miscigenação das raças. Legal. Bom, o Rumo das Coisas de hoje está recebendo essas figuras maravilhosas aqui, né? O Nélio Schmidt, Ricardo Porsche, e também o Eliseu, que já é nosso grande parceiro, Eliseu Holtz, também entusiasta dessa área, né, da cultura alemã, né, e também colaborador aí de pesquisas, etc, né? Nós vamos fazer um breve intervalinho e voltamos já. O Rumo das Coisas está recebendo hoje, então, Nélio Schmidt, Ricardo Porsche e nosso amigo Eliseu Holtz, para falar um pouco sobre as nossas origens.
Cara, chega a dar uns arrepios aqui quando fala dessas coisas interessantes, né? E aqui no intervalo a gente trocava uma ideia bem... Olha, como existe uma burrice solta entre nós, né? Que é o preconceito racial, né? Sim. Vê, a pesquisa indica, pelo que há de melhor em termos tecnológicos, que nós todos temos um pé na África, né? E o que leva o ser humano a querer achar que a sua cor da pele é soberana sobre a cor da pele alheia, né? Quando lá no DNA, que não nos deixa mentir, exato, nós somos todos de uma mesma cepa. Exato. Uma mesma cepa. Que coisa incrível, né, Nélio? É uma questão só de decorrência de tempo. Pois né? Tempo. E o médico estava com razão, né? Se você tem algum temor ou preconceito, não prepare que a bomba é grande. Não faça o DNA. Exame de DNA. Não faz. Coisa incrível. Já há casos, entende? Adentrando um pouquinho na Sim. questão do exame do DNA, né? Gente que descobriu que o papai é outro. Também tem isso. Tem isso também, né? Tem esse risco. O pai não é bem esse. O pai não é bem esse. Aí dá aquele choro, né? Dá. Aí vai pedir, a filha, né? Vai pedir explicação. Mas qual? Mas aqui vale um bom humor. Tem claro. um videozinho que diz assim, a esposa chegou em casa e disse, mas fulano, mas que coisa incrível, gente. Fizemos o DNA e esse menino aqui não é nosso. Não é meu DNA, nem teu. Uai? Diz ele, mas você que falou. Não é você que falou. Você que falou. Você me pediu e eu fiz. Diz, mas o que tu fez? Mas te lembra no dia que nós saímos do hospital? Eu saí com ele e ele dá um pouco mijado e cagado. E tu falou, vai lá dentro e troca ele. Fui lá, deixei lá e peguei o outro. Essa não. Agora tu bagunçou nossa conversa. Vai lá e troca ele. Vai lá e troca ele. Muito. Vou usar nas palestras, hein? Pedir eu contar essa pro André, que é o especialista, né? Ele tem palestras no nosso canal sobre DNA. Ele é um aficionado, ele já fez vários exames e tentativas. Anélio e Ricardo, o cidadão comum que ouvindo esse programa e as palestras de vocês ali um pouco começa a se interessar. Poxa, mas de onde que eu vim? Quem são meus ancestrais? Onde é que estão as raízes desse indivíduo que está aqui perambulando esse mundo e que agora ficou interessado em saber suas origens? Como é que tem que fazer? Tem muita gente pagando aí, empresas aí que vão fazer pesquisa de sobrenome e tal, mas aí já é uma pesquisa mais restrita, com finalidade de conquistar a cidadania, coisa assim. Sim. Não, mas vocês estão indo a fundo. E ir lá nas raízes, né? Bom, eu vou abrir um pequeno parênteses. Nós não trabalhamos com cidadania. Não. Pelas dificuldades, entende? Sim. Pelas dificuldades que é a obtenção e tal, né? E às vezes muito demorada também. Sim. O que nós incentivamos? Entende? É que as pessoas façam a sua pesquisa por uma questão familiar, de apego familiar. Entende? Que legal. De apego familiar. Fazendo de uma maneira bem fácil. Começa em casa. Sim. Senta com o pai ou com a mãe. Não vai na avó ainda. Senta com o pai e com a mãe. Pai. E vai fazendo o organograma aqui. Pai, aqui tem uma caixinha. Aqui sou eu. Acima aqui, tu, o pai e a mãe. Tá? Do meu lado estão os manos e as manas. Sim. Se for o caso. Né? Pai, tu nasceu quando? Nós comemoramos o teu aniversário, né? A gente sabe que é o dia tal, mês tal, né? Mas aonde tu viveu, tempo de criança, quem foi o teu tio?
Quem foi o teu pai? Os outros. E aí você começa a fazer, começa a trilhar aquela aventura de fazer o caminho do regresso. Do regresso. As origens. Tem até uns programinhas na internet. Sim. Bota no computador. Dá para fazer direto no computador. Eu sempre recomendo. Deixa o computador de lado. Senta com teu pai. Entra no nosso Facebook, Genealogia RS, que lá tem os modelinhos como fazer por família e tal, né? Então tem a fichinha, ele senta com o pai, senta com a mãe, aí começa a abrir, né? Sim. Aí a tia vem lá da cozinha com um chimarrão novo na mão. Tia, quem é o teu pai? Quem é o teu... Tua mãe. Aí sobe. Cada um é uma geração. Sempre datar também, né? Sim. Aí vem a técnica, o que fazer, né? Começa a anotar no papel. Sim, mas espera um pouquinho. Anota de uma certa ordem e para depois você saber o que você anotou e aonde anotou, porque isso começa a subir. Lembra que você tem 2 avós de um lado e 2 vovós do outro lado. Quer dizer, o leque vai abrindo. De 2, né? Vai para 8, vai para 16 e aí vai exponencial. Né? Então, por exemplo, uma família de 5 gerações, vamos dizer assim, que são lá os primeiros que vieram na época de 1824. Tá? Daqui não, dessa região vieram bem depois. Né? Se juntar ali já vai dar 1.500 pessoas. Não, dá muita gente. Então, ele começa a aumentar. Né? Então, claro, tem sites, aí você aprende, você discute, pergunta lá no pessoal do YouTube, aí lá eu digo, são cerca de 9.450 loucos por genealogia. Aí você pergunta, você coloca, pois eu sei que o meu avô, eu moro em São Paulo, mas o meu avô veio de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Aí tem alguém lá dizendo, não, eu conheço a família tal, eu conheço, eu tenho os dados, para um pouquinho, daí ele já entra lá nos... E aí um começa a passar. Então, é por aí que começa. E aí, anota. A religião, sabia? A religião é importante por causa das fontes de pesquisas, ou na Igreja Católica ou na Igreja Luterana, seja ela da ISLB ou da IELB ou Batista, coisa assim. Tá? A região... na verdade, são fontes documentais. Sim, são fontes primárias, são as mais fiéis. Houveram épocas em que o principal registro era o de batismo. E até hoje, um registro feito pela igreja, lá de 1860, quando não tinha cartório, ele tem fé pública como se de cartório fosse, entende? Tá? Então, você começa a descobrir. E aí é importante que, por exemplo, mas o que teus pais, o que teu avô fazia, além de jogar bocha? além de picar fumo na bodega. Então eu gosto de usar esses termos. Um schnapzinho também. Ou não. Né? Ou não. Então, todas as pessoas têm uma história. Minha família não tem história. Tem história da comunidade, tem história na escola onde é que estudavam os filhos, verdade. Tem o terno de bocha, tem o terno de reis, que aqui é conhecido também, né? Muito conhecido, né? Que é uma coisa portuguesa, né? Mas que os alemães gostaram muito, inclusive das danças folclóricas gaúchas, caiu de mão cheia para os alemães. Porque os alemães tinham aquela marcha. Sempre a mesma coisa, né? Mas agora é diferente, vamos fazer diferente. Né? Então tem toda essa parte cultural, né? Que ela vem junto, ela vem no bojo da genealogia. Né? E isso é muito interessante. Interessante esse lance assim de saber um pouco o que fizeram, né?
Sim. Sabe que vou entremear um pouco a nossa família. Agora, há pouco tempo atrás, nós sepultamos a última pessoa da família do meu pai. Era a última tia. Então, todos os irmãos já não estão mais aqui entre nós, né? Desculpe, não concordo. Tu é da família do teu pai. Sim. Tu tá aí, né, tio? Não, mas todos os irmãos e meus os avós. Irmãos dos teus avós. Agora isso, é assustador, porque eu sou o primeiro da o primeiro da fila. Não, uma brincadeira. Mas a gente, de vez em quando, no grupo da família, esse é um lado bom do WhatsApp, né? Tem um grupo. Às vezes a gente conta umas histórias, né? Uhum. E revisitando um pouco a vida de cada um dos irmãos, a gente percebeu que todos eles exerceram liderança comunitária. Os pioneiros desses irmãos, que já não moram mais, já não estavam mais morando por aqui, mas, né, foram desbravadores. Sim. O Eliseu conhece bem, né? Abria aquela picada de 13 de maio até Rocinha, por exemplo. Cara, são 30, 40 quilômetros ali, no braço. As mulheres ficavam lá, porque o trem vinha até aqui no Dockworth. Essas histórias chegam a ser emocionantes, como você vê. Um dia o pai contando como é que eles atravessavam o Rio Santa Rosa. Mula? Não, com as tralhas que vinham tudo de trem até aqui. Diz que derrubavam a árvore, pá, compridona, e o eixo da carroça vinha raspando em cima da árvore. Depois do outro lado botava a roda de volta. Roda de volta e vamos indo. Isso. Levava um meio-dia para atravessar aquela carroça. Mas ia. A carroça virava um trem. Virava um trem. Trilho em cima. Exatamente. Que loucura, assim, né? Mas a gente tem que valorizar isso, muito as raízes da gente. Isso eu vou abrir um parênteses aí. Uhum. A gente trabalha com negócio de genealogia, toda hora a Sim. gente está abrindo parênteses, né? Já perguntaram e se é muita com faca, história, como é né? que é. Abrir um parênteses, né? Então, por exemplo, os nossos imigrantes, sejam eles alemães, húngaro, italiano, a gente sabe hoje pela história como eles viviam lá, né? Sob um jugo, tá? A miséria, fome, sem terras, pagando altos impostos, entende? Tirando tanto para o lado do governo como para o lado da própria igreja, da igreja que também queria o seu quinhão. Claro. Eles chegando para cá, eles aqui tiveram terras, eles sofreram, mas eles tiveram uma coisa que que não dá para, é inimaginável viver sem ela, que é a liberdade. Né? Eles puderam se reunir na igreja deles, na cancha de bocha, conhecer o futebol depois. Sim, sim. Entende? Em alemão diz o Schützenverein, que é o clube de tiro. Sim. Aí, do lado de dois irmãos, Sapiranga tem, Campo Bom tem, São Leopoldo tem. Linha Nova, sábado passado tinha campeonato lá, entende? Isso, inclusive, nas festas, tinha lá os clubezinhos. Sim. Atiravam e valia então, lá. Eles vieram para cá e tiveram eles puderam desfrutar dessa liberdade que eles nem sabiam o que era. Com isso, as lideranças espontâneas começaram a aparecer. Né? Uma coisa assim linda que eu vejo é a alegria. A luta era muito dura, mas tinha alegria. E isso aparecia muito nas cantorias. E era geral, né? Sim. Não só enquanto coral de igreja. Não, qualquer coisa era motivo para cantar. Cantar. Eu tinha um tio meu, que é falecido já, né? Qualquer festa que ia, comemoração de família que ia, depois do almoço,
o Paitá, já reuniam a meia dúzia e começava lá, La Verdinella, aqueles cantos tradicionais. Sim, e quanto mais sim, repetia, parece que melhor ficava. Melhor ficava. Mais alegria produzia. Mas ainda incrível. continuando a aula, continuando a aula de como fazer genealogia, né, é fácil. Né? É fácil porque hoje existe muita coisa à disposição na internet. Né? Sim. E quem tiver interesse em saber, entra no nosso Facebook, lá tem os nossos contatos. Né? Sim. A gente sempre procura cada vez mais instigar. E eu noto que nesses últimos anos que eu adentrei isso aí, cada vez tem mais e mais pessoas fazendo genealogia. Que legal. Para nós encerrar esse segundo bloco, mais uma parte do humor. Sim, vamos lá. Para mim aconteceu um fato curioso. Eu fui convidado para acompanhar a parte de estrutura, organização e participação no evento em Tuparangi. Com outra família. Sim. Um cliente me convidou. E fomos. Sim. Lá pelas tantas, de repente, parou a música e tudo mais. E a pessoa organizadora disse assim, até os amigos do Nélio estavam lá, Dona Diva e Lari e pessoas. E daí uma senhora levantou o microfone e disse assim, pessoal, só um momento que nós queremos apresentar o nosso mais novo associado do grupo familiar. Sim. Tá bom. Legal. Tenha bondade, queremos convidar, e toda a comissão parada lá, queremos convidar o fulano de tal, Eliseu Holmes, para comparecer aqui como o nosso... Daí eu digo, mas para isso, só um pouquinho, pessoal, mas eu não sou da família. Sim, senhor, o senhor é. Tu não era. Porque o seu avô materno, não sei o que, era casado com fulano. E eu vim descobrir que era bisneto de família Quevedo. Quevedo, sim, tá. Espingarda. E daí me caiu uma ficha, porque quem me levou no internato nos anos 60? O irmão salista Frederico Quevedo. Familiar. Outro detalhe, eu tive a oportunidade, nós vamos gravar um programa sobre isso, a minha viagem à origem na Alemanha, né, onde eu conheci e tudo mais. Falando em África, eu sempre digo, existem livros muito interessantes, Mia Couto, Dragão Bione, são escritores moçambicanos, angolanos, e falam muito bem. O pessoal diz assim na Bíblia que Adão e Eva tiveram um problema com a maçã, né? Sim. A maçã, né? Isso é maçã. Eles tiveram um problema. Só que, me desculpe dizer que naquele tempo não tinha maçã, né? Não tinha maçã. Não tinha maçã. Eles tinham, a fruta era uma fruta africana, que se diz que é uma fruta mais antiga do mundo. E Moçambique, um povo fantástico, eu estive lá, Marrocos é espetacular, Cabo Verde é encantador. Coisa, e demais. E uma das curiosidades que nós também fomos conhecer é aquele pessoal que vai nos velórios e chora, as carpideiras. As carpideiras, Isso, nós fomos conhecer. E uma parte muito interessante, na Alemanha hoje ainda existe o Kirchensteuer, o imposto da igreja. Sim, existe. Sim. Eu trabalhei numa comunidade que tinha o dízimo da igreja e o dízimo da escola. E era uma escola estadual. Que lugar fantástico. E lá todo mundo pagava. Não interessava se tu tinha aluno na escola, não tinha. Um dia alguém da família esteve na escola ou estará. E essa escola tem que ser mantida. Uma ideia completamente uma instituição diferente. Que ela é intocável. No livro e quando desmancharam a casa canônica, que ela era forrada parede dupla, homem de Deus, o que saiu de dinheiro no meio daquelas paredes. O padre guardava o dinheiro lá, ele mexia numa mata-junta e enfiava as notinhas por dentro. Que barbaridade! Aquilo devia ter uma nota muito grande lá, viu? E depois não valia mais nada. Mas no livro, como é que é? Fugindo do Paraíso.
Fugindo do Paraíso Vermelho. Tem uns trechos que se repetem em outros livros também. Fugindo do Paraíso Vermelho. Paraíso Vermelho. Paraíso. E Paraíso Vermelho. Diz assim que os alemães e os teutos, os poloneses, aquele pessoal que fugia, vinha para o Brasil, principalmente da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, três primeiras coisas eles pensavam. A formação, a igreja. Sim. Segundo, a escola. E terceiro, quem era o cara que melhor tinha condições de dar aula. O professor comunitário, né? Que era mantido pela comunidade. Nós tivemos até recentemente, mas ainda lá em Santo Cristo, eu fui na escola em que o pai tinha que pagar por mês para nós podermos ir na aula. É isso aí. Muito legal, viu? Muito legal. Tem mais curiosidades assim que eu acho que a gente poderia explorar bastante, né? Eu sempre tive muita curiosidade com relação aos sobrenomes. Tu vê o Guevara, né? Espingarda, né? Espingarda. E outros sobrenomes vinculados. Nós já somos vinculados a lugar, mas tem uns que são vinculados a lugares, a coisas, a profissões e assim por diante. Né? Pelo meu sobrenome, os meus pais, meus avós e tios trabalhavam com o quê? Madeira. Holtz, claro, Holtz. Holtz. Né? Tinha serraria hoje. Eu nem preciso dizer que o teu bisavô ia lá na ferraria do meu avô para afiar o machado, entende? Isso, afiar o machado para botar um cabo. O Schmidt é ferreiro, né? O Holtz ia lá e no o meu Porsche é o criador de porcos. De porcos, aí né? Ele já faz um churrasquinho. Já sai, ó, viu? Tudo se complementa. Questão, o Porsche, ele, pela localização de onde é que moravam os antepassados da Alemanha dele, era bem próximo à França. E ali a gente vê que, por exemplo, nos registros, numa semana eles eram em alemão, noutra semana eles eram em latim. Olha aí, só. Mas por quê? Porque o baixinho maluco, aquele do chapéu atravessado, o Napoleão, ele exigia que te escrevesse os registros em latim. Porque latim era uma língua universal na época. Não? E Porsche para nós colocar um detalhe, isso é interessante. Em maio de 2022, eu estive em Dautweiler, na região de Heidelberg, nas Tolley, e os livros da comunidade de São Vendelino e outras, todos os livros são escritos na Alemanha. Em que língua? Em alemão. E em francês. Porque essa região, e essa muita gente vinha, na época era do domínio francês. E uma coisa que eu vou... Estamos numa época em que as nações estão se constituindo, né? Isso. E daí... libertando o feudalismo. Sim. E daí eles têm a lista dos associados da igreja. 30% Azevedo, Rodrigues, Araújo, e assim. São colonização portuguesa. Que veio para cá. Valeu. Que legal. Vamos fazer um intervalinho, voltamos já. Depois eu vou citar uma Isso. De volta com o rumo das coisas nesse sábado, do dia 27 de agosto, chegando o fim do mês. Logo temos aquilo que nós, quando era piá, sonhava muito e que eu acho que agora vamos começar a revalorizar um pouco, que são as festividades de setembro, né? Um mês bonito para nós gaúchos aqui. E hoje recebendo, então, essas pessoas maravilhosas com muitas histórias para contar. Esse programa aqui, ele está gravado, né? Mas demorou mais para gravar do que fazer ao vivo, porque é muita história, né? Eu costumo dizer que nesse programa sempre tem um programa que vai ao ar e tem o dos intervalos. Dos intervalos também, né? Mas Nélio, Ricardo e Eliseu, eu sempre tive muita curiosidade, assim. E quando tu fala em genealogia, a gente acha que tu tá só pesquisando nomes e encaixando eles dentro de uma lógica genealógica, né? Isso. No entanto, não são só nomes. Quando começa a falar dos nomes, tu revira o baú da história. É muita história de vida, fatos. O Eliseu contou agora no intervalo aqui, o Deus que quis, né? Como é que nasce um casamento? Deus que quis. E eu acho que hoje, eu não sei se Deus ia querer um casamento assim, né?
O cara vai se socorrer numa família, sem dinheiro. E o homem diz assim, acompanha minhas filhas lá no matinê e paga tudo ainda, sem conhecer a alma. Jesus, Deus quis mesmo, né? Então, assim, eu acho que quando começa a revirar e falar com as pessoas que têm o que dizer, acho que tem gente que se emociona muito, assim, né? Porque reencontrar as raízes não é só dizer de quem eu nasci. Esse é o fato biológico. Mas, como diz o nosso querido Aristóteles, né? Nós temos um segundo nascimento, que é o nascimento da cultura, né? Nós nascemos para uma sociedade e herdamos dela muita coisa, né? Então, Nélio e Ricardo, conta umas histórias assim legais assim para nós assim e vai falando sobrenomes aí também. Diz que ia me provocar, né? Vou te provocar. De cara. Vamos lá. É para mim me assustar ou não? Não precisa. É para tu te admirar. Admirar. Olha ali. Como dizem? Incumbido que fui em 1918, tá? Por um amigo meu, que é lá de Joaçaba, advogado colega também, teu. Tá? Ele disse, eu tenho uma prima muito querida, eu quase não falo com ela, e eu gostaria que tu fizesse a nossa genealogia. Eu disse, não, tudo bem. Me dá o nome dela, me dá o nome dos pais, me dá o nome que tu tiver. Não, eu já tenho algumas coisas, mas eu não acho nada do Brasil para a Alemanha, não acho esse sobrenome. Né? Aí eu disse, olha, vamos pesquisar, vamos consultar os alfabetos. Ele me deu um nome que eu não vou dizer agora, depois eu vou te ajudar, entende? E deu o nome do pai, deu o nome onde eles moravam, onde é que eles moram, né? Deu o nome onde ela mora hoje, né? E aí eu comecei, isso aí vai ser barbada, né? E aí, cheguei no imigrante, mas não tem nada na Alemanha, Mas eu achei um nome que eu achei gozado, um sobrenome. Bingen. Assim, B-U, tremado. O tremido, como diz minha prima, o tremido. N-D-G-E-N. Bingen. Aí eu falei com meu amigo, olha, esse pessoal mudou de nome. Não mudou, não. Às vezes acontecia isso. Sim, até erro de cartório. Esse mudou de nome. Não, isso não é a família Bündchen. Os Bündchen aqui. De Horizontina, né? Horizontina. Famosa, né? Aí tá aqui, né? Viu? O imigrante, seu Heinrich Bündchen, de Simmerz, Rheinprovinz, Reino da Prússia, né? O livro da Igreja de Confissão Luterana lá do Brasil, da Elbe Picada Café, e tal. Eu digo, bom, Picada Café é o nosso chão, onde é que se instalaram os nossos, entende? Então, é uma página e meia aí da história. Né? Meu, que legal. Picada Café, não é ali que editavam o Paulusblatt? O Paulusblatt é uma revista... Sim. Aqui tinha muito leitor de Paulusblatt. Sim. Meu Deus do céu. Paulusblatt foi em Isso era Nova Petrópolis. É da imigração alemã. Os italianos tinham o Correio Rio-Grandense, né? O Paulusblatt era uma revista da Igreja Católica. Era o Amstadt, que foi o bolador dessa revista. Foi ele que é o criador da primeira cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, exatamente. Como esses padres, antigamente, eles tinham uma visão de desenvolvimento. Também, né? Sem entrar nas questões agora, mas o pastor Lendon, né? Olha a obra. Veio da Alemanha aí e trouxe uma semente numa garrafa, não sei o que e tal, e olha que virou por todo mundo aí, né? Que daqui que foram para o Mato Grosso plantar soja, que não tem nenhum. Hoje, Maranhão, Piauí. Então tem. Mas
Até na Venezuela, Bolívia, eles foram além fronteiras, né? Sim. Esses brasileiros aí, gaúchos principalmente, isso aí é que nem tiririca. Vai criando metástase subterrânea, soltando os tentáculos, né? Então, a genealogia tem isso. Sim. Você tem que persistir, tem que procurar. De repente, você dá um pontapé numa moita e salta um cara para fora. É esse. E aí tem questão dos nomes, dos sobrenomes, né? Que até, às vezes, o primeiro nome também está muito modificado, entende? Sim. Ou por erro de escrivão, ou de propósito. Ou de propósito. O propósito geralmente tinha alguma complicação, né? Às vezes, normalmente tinha complicações lá, ou houve uma cisma muito grande entre a família. Eu vou me mudar, vou começar a vida nova lá, e eu não vou mais, eu não vou ser mais sobrenome Schmidt, eu vou ser Schneider. Bom, Alfaiate. Isso. Me diz uma coisa assim, ó. A minha falecida nona, agora eu acho que eu que estou matando as curiosidades aqui, né? Claro, é assim que nós aprendemos. Tem um episódio que eu sempre queria perguntar para a nona, mas ela nos deixou antes que eu consegui fazer perguntas. Porque tinha um membro da família que queria ir para o seminário. E o padre disse que ele não podia ir. E anos mais tarde, assim, pesquisando, e o próprio Fidelis Dalcin Barbosa, né, viu? E esse padre, ele veio da Itália, né? Então ele conhecia os pecados por lá também, né? E a cisma que se tinha é que nós tínhamos lá na origem, o que seria meu tataravô, digamos assim, ele tinha se separado da mulher lá. E isso não era um pecado. Era um sacrilégio tão grande. Problemão. Era um problemão. E tu sabe que eu, na minha mente, sempre acreditei a esse fato. De que tinha um antecedente na família que impedia que fosse, o que vamos dizer assim, uma família digna de ter um sacerdote. E eu tenho certeza que se tivesse deixado esse piá ir para o seminário, ele teria ficado padre. Porque ele sempre foi um líder religioso depois, nas comunidades onde ele viveu. Pessoa muito bom, muito bom. Tio assim que eu tinha orgulho dele. Mas essa troca de informações, assim, às vezes, da parte da igreja, isso era meio comum ou não? Principalmente nesses casos de troca de nome, alguma complicação, alguma coisa. Eu digo que... E tem causa e causa, né? Eu vou dizer uma coisa assim que talvez vai criar um impacto, mas eu sou luterano, né? Sim. Da IELB. Casualmente o meu sogro foi pastor aqui, Erwin Rieger. Aqui em Santa Rosa. Aqui em Santa Rosa, da IELB. Estudei no seminário. Eu não sou 100% crente, assim, né? Sim, mas eu tenho fé. Tenho fé, vou nos cultos e tal. Mas a igreja como instituição, e daí seja de qual a cor dela. Se é católico, se é luterano, se é... Independente da denominação. Exatamente. É uma instituição que é feita pelos homens. E são imperfeitos também. Exatamente. O Papa João XXIII, no Concílio Vaticano II, diz que a igreja é santa e pecadora. Exatamente. Então, às vezes, a gente bota a culpa na igreja, mas não foi a igreja. Como instituição. Como instituição. Não era uma norma, né? Não era uma norma. Então, digamos que era mais fofoca até. Às vezes o padre, entende? Por perseguição, por orgulho próprio, ou o pastor, acontecia essas coisas, entende? Principalmente o afastamento, o desligamento como
como congregado, entende? Por alguma quase coisa... uma espécie de excomunhão. Era uma excomunhão, né? Ó, aqui tu não bota mais os pés, ou coisa assim, né? Então, isso marcava muitas famílias. Ou então, uma espécie de um excesso de rigor moral. Exato. Aonde que devia prevalecer o perdão, prevaleceu o castigo ou a revanche. A gente sabe que isso não é um único caso, assim, né? Não, a gente nunca soube a real do fato. Tem Eu estou falando aqui casos. Conjectura minha. Não, tem vários casos. Conjectura minha, né? Tem vários casos, entende? E isso seria uma espécie de punição exemplar, né? Esse aí vai levar o exemplo para os outros saberem que, né? Infelizmente isso aconteceu, né? Assim como também tiveram padres, pastores, que foram um exemplo, né? Que trabalharam pelos seus congregados, combateram a miséria. Amsterdã é um caso, entende? O trabalho que ele fez, e muitos outros aí, entende? Tá? Uma figura mais recente, que é aí de Santa Maria, Padre Vale, já é falecido. Esse cara foi famosíssimo, fundou um monte de centros centros profissionais de mecânica, aí veio a eletrônica, né, que eram as universidades do trabalho, e universidades laborais, porque eram baseadas em cima desse produto da Espanha, né? Então os caras... melhoria de vida, né? Então os caras, olha como esse padre está conseguindo de dinheiro e tal, olha aí, eu consegui um baita de um prédio. Mas eles iam lá com a conversa deles, eu me lembro, quando fui junto lá, fomos lá no empresário em Porto Alegre, tinha que construir um ginásio. Vai embora que bate as estacas que eu vou mandar botar, entende? O cara, né, era assim, né? Chamadas obras de caridade. Obras de caridade, né? Envolve as pessoas, né? Uma forma assim, hoje a sociedade civil, liderada por um religioso, primeiro porque ele gozava de uma credibilidade, né? Exatamente. E aí o empresário, aqui também nós tivemos empresários assim, né, muito sensíveis às necessidades da comunidade, que às vezes, naquela época, a sociedade às vezes tinha que se virar, né? Exatamente. Dá conta, né? Quanta escolinha por aí, né, Eliseu? Foi construída pela comunidade, né? Porque eu sei que no interior, eu fui professor de escola do interior, e nós dependíamos, por exemplo, eu vou citar um nome aqui porque eu tenho uma estima e uma admiração diferenciada com a comunidade da linha Orion Santo Cristo, né? É uma comunidade pequena e eu tive a honra de ser professor lá um dia, e inclusive já recebi muita homenagem e vamos ter um reencontro agora em setembro com um convite da comunidade. Que legal. Isso. Mas falando em igreja e tudo mais, eu tenho dois fatos que eu fui visitar para conhecer este conflito, assim, de origem, de mudança, de imigração e tudo mais, em que a igreja teve... A igreja, não o nome da igreja, não, a igreja. A liderança. A liderança religiosa daquele local, na sua, como é sua igreja tradicional, nativa, e outros também. No México, eu fui conhecer Hacienda Francisco, que é um lugar que hoje o museu e a história lá contam assim coisas inacreditáveis, a aplicação de castigos religiosos ou por atos a imposição de condições, o religioso que não praticava a sua religião, né? E uma história que eu não conhecia, eu fiz em janeiro, junto com um grupo de amigos e colegas, e curiosos, porque o nosso programa, nosso grupo se chama O Mundo dos Curiosos. Curioso, com utilíssimo. Curioso. Né? Nós fomos fazer inventaram um acento novo aí para uma palavra, né? Isso, o Mundo dos Curiosos. No Mundo dos Curiosos nós fomos fazer uma viagem partindo de Chapecó para conhecer a Guerra do Contestado.
Aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Foi a maior revolução rural, na área rural, matou mais que o dobro de pessoas que a Guerra dos Farrapos e a Guerra Federalista. Né? E a presença dos religiosos, como é que eu vou dizer, que confundia, fazia uma mistura entre domínio, poder, política e religião. E religiosidade. Religiosidade. É o monge João Maria e outros que provocaram, foram parte desse... Aliás, eu até acho que isso tinha que ser mais bem estudado. Tem muito estudo, mas se tu for assim, olhar, se estuda muito pouco a história do Brasil, nas escolas em geral. E muito menos esses fatos. Né? E a Guerra do Contestado, ela é emblemática e ela revela muito mais do que uma simples guerra. Assim como foi a Guerra do Paraguai também, né? Eu fui conhecer essa história quando eu comecei a fazer pesquisa em genealogia. Sério? Eu fui a Santa Catarina. Aí lá eles me falaram, nos meus tempos de escola, talvez faltei algumas aulas também, né? Mas eu não me lembro dessa guerra. A Guerra do Contestado é fantástica. Mas dá mas terrível, né? A parte do humor vai agora? Pode. O humor sempre é bem-vindo. Aí nós vamos fechando o bloco. Em cada bloco tem que ter alguma. O camarada chegou e disse assim, pessoal, eu estou aí à procura do padre, porque ele é um homem de muita confiança. E daí, o seu Alcida, onde é que está o padre? Disse ele, não sei, acho que viajou. Tá, mas o que era, compadre? É que eu tenho 500 conto-réis e eu vou deixar ali para o padre guardar. Tá. Aí ele caminhou mais um trecho, passou perto da rodoviária, viu o seu Jacó. Disse, seu Jacó, o senhor não viu o padre com ele? Não viu o padre. Disse, mas o que era, compadre? Não, é que eu vou deixar, eu vou viajar, eu vou deixar 500 conto-réis com ele para ele guardar, porque é um homem de confiança. E assim ele foi, contou para mais um. Tá. De noite, quando chegou em casa, tinha contado para uns 30. Né? Pegou o dinheiro, botou no colchão, guardou lá, escondeu lá, dentro da parede, e se mandou para a cidade grande. 5 dias depois voltou, tá? Foi lá no padre, disse, padre, os meus 500 conto-réis que o senhor guardou. Disse, padre, mas que dinheiro? Disse ele, não, mas eu deixei 500 conto-réis com o senhor. Não, diz ele, José, como é que foi? Ele falou, realmente deixou com o senhor, né? Sim. O padre disse, não, tu não deixou? Diz ele, Jacó, vem cá. Não, realmente, ele falou que ia deixar 500 com o senhor. E o padre um monte de testemunha. E o padre entrou em desespero, e nisso passou o seu Manuel, grande fazendeiro da região, homem muito rico, passou e viu aquele desespero do padre. Disse, mas padre, o que houve? Disse, mas o homem está falando esse troço aí, eu não peguei esse dinheiro dele. Mas, por amor de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de confiança. Disse o seu Manuel, disse, padre, vamos resolver isso. Eu vou pegar 500 conto, vou dar para ele e vamos acabar. Diz ele, seu Manuel, o senhor não tem nada que ver com minha conversa com o padre. Os seus 500 é outro papo. Danado. Não, os espertos são soltos, né? E não é de hoje, né? Bom, olha, o humor aqui do nosso querido Eliseu, né? E também as falas aqui do Nélio Schmidt e do Ricardo Porsche, né? Vão ter que provocar o Ricardo agora, né? Sim, agora tem que falar, viu? Bom, retornando ao último bloco do programa Rumo das Coisas, Eliseu, prometemos fazer uma investigação. Uau! Queremos saber o que vocês estão fazendo por aí. Que projeto é esse que vocês estão desenvolvendo e que certamente causará muito impacto na nossa região? Porque os impactos nem sempre precisam ser só os econômicos, né? Mas se não tem uma base cultural forte, nem a economia funciona bem. Parece mentira, mas é verdade, né? É verdade. Então confesse,
Confesso. Porque aqui da terceira vez já, né? Fala, Ricardo. E o pessoal às vezes pensa que a gente vem fazer turismo. Turismo, né? E vem equipado. Estamos bem recebidos, o pessoal de Porto Alegre está aí, o Ego, tudo bem. A gente não vem fazer turismo. Fala, minha agora te devolvo. Não, mas um pouquinho de turismo a gente tem feito. Também, claro. Olha, a gente foi em todos os lugares que a gente esteve, fomos mais, olha, recebidos de uma maneira tão... com dificuldades até de sair. Né? Começa a escurecer, o mosquitinho aquele, o borrachudo começa a atacar. O Ricardo passa pomada, eu estou tomando remédio. Porque ele tem alergia a borrachudo. Aí eu começo a engordar aqui, quando os borrachudos me pegam, eu começo a engordar. Não. Mas essa é a nossa terceira viagem de uma série que vão ainda acontecer, porque nós estamos fazendo um projeto. Esse projeto, eu tive ideia dele junto com os colegas, a gente sempre discute entre os colegas. Em 2018, quando nós tivemos uma semana na Argentina, aqui em Misiones. Na fronteira aqui, né? Isso, na fronteira aqui. Sim, aqui do outro lado. E cruzamos o rio para o outro lado, fomos para a região de Rojenal, sul do Paraguai. E lá encontramos os mesmos problemas e as mesmas famílias, entende? E as famílias oriundas daqui. Pois aqui entre nós aqui é muito comum isso, né? Exatamente. Eu tenho da nossa família, nós temos gente aqui na Argentina. E sempre quando eu vou nesses lugares assim, fui na Argentina, fui lá no Paraguai, eu sempre levo uma bandeira do Brasil junto. Eu adoro a bandeira do Brasil. Né? Aí nós lá estávamos num teatro, uma casa enorme voltada para a cultura, para a história, né? E aí eu fui entregar a bandeira para o nosso amigo lá, a gente conhece o pessoal. Sim. E ele ficou muito emocionado e tal, né? Ele olhou para os lados assim, não tinha nenhuma bandeira do Paraguai, só disse, não, outra, quando tu for lá, tu leva. Leva ela, né? Aí veio lá nos fundos, sabe aquela vovó? De bengalinha. Pegou a bandeira assim, né? Do Brasil, cheirou. Beijou. Ela fazia... aí falou em alemão, né? Eles falam em alemão, tranquilo, né? Vichen, que lindo. Que lindo, né? Vichen, das crinas. Vichen, o verde. Vichen, o amarelo. Aí ela se emocionou toda. Ela disse assim, que a avó dela, ela nascida no Paraguai, mas a avó dela, que era brasileira, sempre falava para ela que a bandeira do Brasil era muito linda. Tinha o verde das matas e o amarelo do ouro. Eu quero saber onde é que está o ouro, né? Mas tudo bem. Aí eu quase dei a bandeira para ela, né? Então, lá, alemães russos, eu não tinha nenhuma pesquisa sobre alemães russos. E eu nem sabia certo o que era. Então isso fez eu me juntar com os colegas e tal. Tá, alemães russos, quem é esses caras? Simples. São os alemães malucos que foram para a Rússia. Lá em 1760 e poucos, né? A convite da Catarina, aquela coisa aí, vem toda aquela história, né? Então, que nem muitos pensadores, citaste o Schopenhauer e outros tantos ali, né, tipo Hannah Arendt, o próprio Karl Marx, né? São judeus alemães, né? Judeus alemães, né? Quer dizer, essa é fruto de uma miscigenação, vamos dizer assim, do movimento migratório. Aí ele pergunta assim, tem alguma explicação, não sei se o Eliseu também sabe, o fato de a gente encontrar tantos sobrenomes que nós temos aqui do lado de lá e até no Paraguai, né? Isso é fruto do movimento migratório
ou de uma questão mais antiga, porque a gente sabe que lá em Santos, né, era um centro de distribuição de imigrantes, né? O centro era mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mais ali, né? A minha família já veio mais de Santos. Depois começaram os Santos. E nós tivemos um caso... os italianos, porque eles foram para São Paulo, maciçamente. Isso mesmo, Mas, segundo o Fidelis Assim Barbosa, isso que me chama a atenção, que um dos irmãos que vieram da nossa família foi distribuído mais tarde para a região da Argentina. Sim. Porque ele perdeu a mulher dele na viagem, aquelas doenças de navio, né? Tifo, né? Escorbuto, né? Morreu e aí, no fim era um casal recém-casado, né? Aí ele voltou para a Itália e casou com a irmã dele. Trouxe a irmã dela. Agora a cunhada. Agora vai. Não, e deu certo. Agora deu certo. Só que isso foi distribuído para a Argentina. Sim. Então havia esse tipo esses sobrenomes assim, sempre tive essa curiosidade, fruto também desse modelo de distribuição. Por exemplo, nós tivemos em várias localidades aqui, isso aqui tudo era América. Puerto Rico, principalmente. Então lá conversando um dia, batendo papo lá com o prefeito, né? Aí eles, o meu avô que veio para cá, ele nasceu em São Vendelino. Lá embaixo, perto da terra de vocês lá, né? Sim, para cima para cima de São Sebastião do Caí. Conhecido do Arroio Forromeco, que era um arroio que quando dava chuva... levava tudo, né? Sim. São Vendelino é o padroeiro na Alemanha, em Tautweiler, e quando meu avô foi batizado, né? Sim, em Tolley, que é o padroeiro dos animais e dos lavradores. Isso, São Vendelino. Por causa disso, o meu tio mais velho se chama Vendelino. E o nome de rua em Santo Cristo. Isso, só para contribuir com o Onélio, quando teve um encontro na Guia Lopes, Santa Rosa, da família Krain, quase a metade do pessoal veio de Eldorado, Capiuví, Argentina, e Roinal e região do Paraguai. Sim. A minha mãe tinha os familiares em Capiuví, essa região, família Freire. Mas aí no caso de vocês, pessoal que foi para lá, porque teve um movimento migratório de brasileiros para o Paraguai. Ali na região de Piquiri, Hernandárias, São Lucas, nos entornos ali de Itaipu, para dentro, assim, que aquelas terras, a maioria delas foram desbravadas por brasileiros e holandeses. Holandeses. Mais para o norte holandeses. Holandeses. Um detalhe interessante, minha mãe... Tem primos meus aqui que fundaram cooperativa aqui, como é que é o nome desse lugar ali? Perto de Santa Rita, como é que é o nome? Capiuví, Eldorado, essa região. Tem uma cooperativa de gaúchos, tudo aqui de Pitanga, Maurício Cardoso ali. Isso. Só para você, minha mãe só, você falava português e ela respondia em alemão. E ela falava um português, mas com dificuldade. A minha mãe dizia, mas como é que a mãe vai ir para a Argentina? Dizia, mas como é que ela foi para a Argentina? E Paraguai, como é que ela fala? Alemão, sim. Porque todo mundo fala lá até hoje. Eles falam lá, falam aqui. A diferença é que aqui o alemão aprende o português, o alemão aprende o espanhol. Né? Legal isso, né? O que eu consegui assim, perceber, e outros colegas já, primeiro, eles adoram vir para as nossas festas aqui no Brasil. Sim. Tá? Eles adoram, entende? Eles têm uma paixão muito grande por nós, pelos seus antecedentes. Nós tivemos assim, o Brasil sofreu assim uma imigração inicial a partir de 1824, aonde se instalaram nas colônias antigas. São Leopoldo, imagina aqui a BR-116 subindo. Que não existia na época. Não existia.
Então, subiam ali pelo Rio Caí, tal, ali vieram. Dali, a primeira leva aconteceu logo lá por 1840 e poucos, 40 e poucos, 50. Começaram de lá vir para a região do Taquari. Estrela, Lajeado e tal e tal. Esses ali, então, de imediato, muitos foram para o Paraguai. Dali? Dali. De Cascavel aqui. Sério mesmo? De Cascavel. De Panambi, muitos foram também para o Paraguai e Argentina. É que ali tem uma região de terra boa, né? Na época de 1900 e pouco. Alguém disse para mim que aqui, com o valor de 1 hectare, se comprava 100 hectares lá. Mas não tinha registro, né? O pessoal, isso mas não nunca foi tirado. O que não lá tem, aí é no Paraguai. No Paraguai. Aí, não, tem Argentina, aí tem no Paraguai. Aí eu ia falar agora o Paraguai. Mas aqui ainda teve um outro problema. Te lembra, Eliseu? Foi nos anos 80, 70, que deu uma debandada grande de brasileiros para a Argentina, os tais de brasiguaios. Como é que é? Não, esse era no Paraguai. Mas aqui teve... Como é que é? Teve uma região aqui que depois até deu um movimento de mandar de volta. Isso. Teve. Uns tiveram que voltar, inclusive. Isso. Né? Teve muita gente que foi morar para Poçadas. Isso mesmo. E Leandro Além, essa região. Apesar que... acho que a metade mais ou menos ficou por lá, sim. Até alguns. Teve esses conflitos. Teve. Nem era conflito entre brasileiros e paraguaios ou argentinos. E aí, logo, não, eram conflitos internos lá. E logo em seguida, assim, com esse movimento aqui do Rio Grande do Sul, para a Argentina, o governo do Paraguai disse, não, vem para cá que aqui não precisa nem pagar as terras, entende? Só que eles não eram donos. Esse é o fato. Esse que é o fato. Mas hoje eles têm já legalizado. Sim. Hoje está tudo ok. E hoje está uma chegada muito grande, hoje, da Alemanha. Vários, mas isso é um assunto para um outro programa. Vários alemães que estão abandonando as suas terras na Alemanha e estão vindo em maio de 2022, quando eu estive na Alemanha, eles comentavam isso, que o pessoal estava vendendo algumas propriedades médias e coisas assim. Que lá as propriedades são pequenas. Isso, e com esse valor eles compravam propriedades maiores com melhor rendimento, indo todo mundo para o Paraguai. E são terras produtivas, né? São. Muito boas. Né? E tem terra. E tem. Um país pequeno, mas tem muito espaço para ser explorado. Né? Chaco, lá para cima. Os menonitas lá. O pessoal está movimentando aquilo lá. Então. Os holandeses plantavam ali a hortelã, né? Essências, exportavam em litro. Sim. Eles exportam chá. Para eles exportam chá em caixinha, que nem nós aqui. Sim. Para a China e para o Japão. Né? Aí foi que teve a ideia de fazer esse livro desses imigrantes. Tá? Eu não quero te atrapalhar. Nós temos 3 minutos de programa ainda. E nós temos os livros para falar aqui. Ó. Eu vou falar no livro e já vou entrar aqui. Já vai embolando. Exatamente. Eu acho que é muito interessante a gente divulgar essas referências. Estamos escrevendo uma série de obras. Quem tem interesse, depois pode entrar no site. No site está toda a capa do livro, está tudo direitinho. Está os valores. genealogiars.com. Entra lá, tem os valores, a forma de encomendar, tudo direitinho. Tem tudo lá. Tem uma série de livros, estudos muito bem fundamentados. Então, como nós tínhamos já uma série, que estamos no 4º volume, né, de famílias de origem alemã do Rio Grande do Sul, né? E aí conversando com o outro, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno plágio e vamos fazer um outro livro com a capa semelhante, né? Só que em vez do amarelo, do laranja aqui, nós vamos botar o azul. Um azulzinho lá, né?
para destacar um volume 2, tipo assim, né? Não, esse aqui é uma segunda série, então são famílias de origem alemã-russa no Brasil. Alemã-russa. Aí entra os ucranianos, o pessoal da Volínia com destaque, tá? Entra o pessoal, alguns que se dizem poloneses, não são poloneses, entende? Eles são russos, né? Entra o pessoal lá debaixo do Volga, os volguenses, que tem muito aqui na Argentina, muito. Então eu digo, bom, vamos começar. Então partimos desse princípio, já tinha as pessoas aí, tinha a Karen, né? E o Felipe, eu digo, olha, eu preciso que vocês me ajudem. O Felipe é aqui de Horizontina, né? Não, o Felipe... Não, esse de Horizontina quem é? Não. Trabalhar no John Deere. Esse é um dos autores que me ajuda. É o André Luiz Raman. Ele vamos ter que falar da palestra lá na UASE, né? Na UASE. E ele vai estar lá também. Vai ser tarde, a partir das 2 horas, vamos ter uma palestra, sábado. Não, sábado hoje, né? Então, a partir das 14 horas, pedimos que o pessoal colabore com 1 litro de leite para ajudar ali um asilo de velhinhos. Merece. E ele vai falar um pouco desse livro, nós vamos falar também. Chamamos principalmente bem-vindos as pessoas que já aderiram ao livro, que já subscreveram a participação. É um livro com 50 famílias, 4 historiadores que vão descrever sobre a história dos imigrantes, né? E é bem fácil a participação e não é nada caro também. Aí entra em contato comigo que a gente conversa. E quem quiser adquirir o livro hoje lá, vocês têm? Sim. Bem tranquilo. Não o russo. Não o russo, mas os anteriores, as séries dos anteriores. Né? Aí tem livro dos colonizadores, tem livro a venda do veleiro Sicília, que é uma das últimas recentes. Esse livro aí, nós mexemos um pouquinho com Amistad. É uma história interessante. Amistad. Tem até um filme, né? Sobre esse navio, né? O Amistad disse que o navio é Sicília, e nós descobrimos que o navio não é o Sicília. Não é o Sicília. Outro. E comprovado, né? Ricardo, a gente ouvindo todas as histórias, você entrou um pouco mais tardiamente no grupo, né? Como é que tu tá te localizando nesse grupo aí? É muita informação, né? É muita informação. E esses dias nós estamos falando. E a gente entra no grupo, fica ajudando os outros. E eu digo, mas quando é que eu vou continuar fazendo a minha genealogia? Isto é uma pergunta, né? Mas é fascinante, né? É fascinante. Eu já que gosto de tecnologia e tem vários programas aí, então eu já tenho um banco de dados de mais de 8.600 e poucas informações, e a gente vai agregando. 1.600.000. Eu comecei fazendo genealogia só do Porsche, do meu pai. Geralmente é assim, a gente só pensa no homem, o lado masculino, e fazer essa linha. Depois aprendi no genealogia, mas a gente vem de uma mãe também. Tem uma mãe, né? E aí eu comecei a fazer o lado da mãe. Então eu tenho materno, né, no caso, e tenho paterno, né, o lado da mulher. E eu escolhi e aprendi a colocar o nome de solteira. E o caso da minha mãe... Nélio? Sim. É uma regra, eu não sabia disso aí, viu? Porque é o seguinte... Mas é uma informação importante. Tu me lembrou isso aí, isso vai ser importante. Quando tu faz a genealogia, por exemplo, como era o nome de solteiro da tua mãe? Maria Schneider. Casou com João Schmidt. Ela passou a se chamar Maria Schmidt, certo? Foi o caso da minha mãe. Era a época, sim, que na ser época alemão, prevalecia o sobrenome do marido. Exatamente. Né? Só que na genealogia, a gente procura destacar o sobrenome de casa. De casa. Ou Taufname, que se diz. Isso. Tá? Porque se você faz aquele monte de registro e não observa isso, o dia que você colocar a sua árvore num programa de genealogia, tá? Que existe aí aos montes, entende?
gratuitos, pagos. Às vezes tem que pagar também uma coisa, né? Não tem almoço de graça. Né? Não. O sistema, você vai botar lá Maria e não bota o sobrenome de solteiro dela, entende? O que vai acontecer? Não vai linkar com os pais dela e a família dela. O programa, por exemplo, né? O programa que nós usamos, eu tenho um programa, é do MyHeritage, é um programa pago. Sim. Onde nós temos ali, eu tenho ali 180 mil pessoas. Se eu escrever ali Joana Holtz, vai aparecer os outros que estão cadastrados. Que estão cadastrados. O próprio programa. E se você não fizer isso, o lado tem umas regrinhas que tem da que ser genealogia, né? da esposa, né? Não tem ligação. Não vai ficar ligar, prejudicado. vai né? ficar prejudicado. Isso legal, uma informação importante isso aí, né, Ricardo? Eu não sabia desse detalhe. Assim. É claro, tem meios, você pode botar o sobrenome, pode citar o sobrenome. Passou-se a chamar. Passou-se a chamar, uma coisa assim. Então tem os casos, assim, por exemplo, de um segundo casamento, porque vem que um dos cônjuges vem a óbito, aí casou-se novamente. Ou separação. Ou separação também, O segundo casamento é uma segunda família. É uma segunda família. É uma segunda família. Tem que ser registrada da mesma maneira. É uma nova genealogia. Ou tu vai engatando na... Nós temos no livro aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, é uma numeração, né? 1.1.4 William Hammond, tá? Que é até da família do André. Aí tem 1, 2, 3, 4 filhos. Supomos que o William tenha casado em segunda núpcias com a Maria Schneider, entende? Então, esses aqui, eles vão passar, o sinal de casamento aqui vai ter o 1 atrás, que é o primeiro casamento. E depois o 2, que é o segundo. Tem uma, exatamente. Uma lógica, então ele percorre, inclusive, a mesma ordem numérica. A mesma ordem numérica. Que coisa interessante. Mas não repetindo. Eles aqui tem o 1, 2, 3, 4, o outro lá 5, 6, 7, 8. Eles ficam juntos no mesmo bloco. Entende? Eles formam uma mesma família, respeitando o bloco da geração. Né? Porque eles são da mesma geração. Sim, já. E para aqueles que estudaram contabilidade, técnicos de contabilidade, vocês vão verificar que isso aí são rúbricas contábeis. E a mesma numeração, organograma, se cria um código para identificar e separar as pessoas. Quem é bom em Excel, dá para fazer em Excel. Faz em Excel. Faz em Excel. Bom, aula de Excel para os professores, fazer genealogia. Eu estou sentindo que nós teríamos aqui muita coisa para conversar ainda. Mas eu fico muito feliz com a vinda de vocês ao programa. E quando vocês tiverem alguma agenda para os lados de cá, não deixe de avisar a gente. A gente voltará. Nosso embaixador. Sim, está. Né? O seu Eliseu Holtz, ele é um bom intermediário, viu? E não cobra nada. Posso citar Cita as redes sociais, todas elas. Então nós temos um site, tá? Sim. Temos o Facebook e temos os vídeos, né, no YouTube. No YouTube, No YouTube, se inscrevam lá. Tem uma série de vídeos sobre diversas pessoas, sobre diversos assuntos. Isso aqui vai estar lá. As andanças de vocês também. Tudo lá. Que show de bola. Escrevam Genealogia RS que vai dar lá. Vai aparecer tudo .com ou .com.br. Então, o meu WhatsApp, que é a moda agora, né, por enquanto, né? Até que surge uma outra moda. Uma outra moda. Bom, é o mais 55, aquele mais que não precisa escrever, né? Então é o 51, sou de Porto Alegre, né? 99 185 97 12. Qualquer coisa, liga para o Eliseu. O Eliseu tem todos os contatos aí também, né? O Eliseu aqui é mais conhecido que Tiririca, viu? Tu quer encontrar ele?
Às vezes você encontra no escritório, mas geralmente na avenida, de bicicleta. De bicicleta. Esse cara tem uma qualidade de vida fantástica. Eu o invejo. Não, eu já larguei de mão de invejar ele. Não adianta. Não vou resolver. Eu ainda estou nessa geração dos invejosos. Bom, eu quero agradecer demais, né, Nélio? Em primeiro lugar, vou deixar a coletânea aqui de livros, essa tá, aqui, para a biblioteca de vocês. Isso, vamos e lá, o dia que vocês quiserem dar uma... Coloca umas indicações. Sim, vamos aqui, ter, né? claro, vamos fazer. E aí o dia que vocês quiserem aqui na escola, que a gente vai estar por fazer aí, um bate-papo. Fazer um bate-papo com os alunos bem aí. Tranquilo. Bem tranquilo. Sem custo. Não, viu? Melhor ainda. Melhor ainda, né? Agora que o pai vai aceitar. Agora estou empolgado. Vamos falar com o diretor sobre isso. Bom, quero agradecer demais a vinda de vocês. Eu acho que a comunidade merece ter esse tipo de informação, né? Quanta curiosidade assim a gente pode despertar hoje, né? Detalhes assim, o que é uma genealogia, né? Como funciona e tudo. A importância disso para a vida de cada um de nós. Sim. Acho que nada melhor que cada um saber aonde é que estão os seus alicerces. Porque a gente não nasce de uma vida fluida, ou superfluida. Não, nós temos estacas, né? Fundamentos. E é de lá que vem nossas origens. E muitos dos nossos modos de ser está lá, na origem cultural. Né? Exatamente. Então, Eliseu, obrigado pela tua mediação aí, né? Intermediação, sempre muito legal. E esse aqui eu já não convido mais. Já convidei, eu acho, 500 vezes no programa. Eu acho que eu sou muito humilde pro status, um gigante que não é o Eliseu. Como né? bom alemão, ele é teimoso também. Mas nós não podemos deixar de dizer que eu pedi feio para o Dalcinho esses dias. Eu disse assim, mas quando é que nós vamos gravar um programa, nossas viagens? Não, essa merecia mesmo. Mas ele disse assim, sim, mas como é que tu compra de mim o que tu me deve? Essa ficou marcada. Mas, Dalcinho, essa é uma honra, uma satisfação. E esse agendamento a gente fez exatamente pela admiração e o respeito que a gente tem pela qualidade do trabalho que vocês fazem dentro da instituição, através da Rádio FEMA e tudo mais. E a comunidade acompanha, admira. E o logo da rádio é essa, a querida da cidade. E nós já estamos chegando no 20º ano do programa. Exatamente. Parece, mas vale a pena, né? Me escreve aqui para quem eu faço. Tá. Bom, pessoal, então, grande abraço a todos os nossos ouvintes. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós, né? E que a gente continue sempre cada vez mais respeitando o lugar da onde viemos. Exatamente. Porque é ali que está o fundamento da nossa história. Então, hoje de tarde, a partir das 14 horas lá na UASE. Lá na UASE. Isso aí. Tá? Uma bela palestra do André Rama. Isso. Vai ser interessante. Show de bola, show de bola. Grande abraço, até o próximo sábado.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland.